Cristo esteja contigo. Uma boa noite de paz. Em nome de Jesus Cristo, a honra e o privilégio de anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está escrito, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vocês mesmos bem sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós, sendo filhos da luz e filhos do dia, devemos então não andar em trevas, como andam de noite. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, sendo filhos do dia, devemos andar sóbrios. Devemos andar sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não destinou a ira, mas a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa é uma palavra fiel e é uma palavra maravilhosa, uma palavra digna de toda aceitação, acerca das estações. Nós sabemos muito bem, sem ninguém falar, olhamos para o céu e sabemos se vai chover, olhamos para os céus e sabemos se vai ser um dia ensolarado. Jesus, ele diz que quanto às estações, nós já estamos bem informados. A estação é o sinal da vinda de Cristo, o sinal da vinda de Cristo. Nós contemplamos os céus, contemplamos a terra. Os sinais da vinda de Cristo estão por todas as partes. A natureza aponta para a vinda de Cristo. O sistema, ele também aponta para a vinda de Cristo. A terra, ela aponta para a vinda de Cristo. Nós não devemos ser surpreendidos, mas devemos andar sóbrios, como filhos da luz, para glorificar a Deus. Aleluia. Portanto, amados, muito bem sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. Repentinamente. O dia do Senhor virá quando menos esperar. Mas o dia do Senhor, ele traz sinais. Jesus não deixou o dia e a hora, não marcou uma data exata, mas os sinais, eles estão avisando quando já está prestes a acontecer. Os sinais estão mostrando que o dia do Senhor não está distante, mas o dia do Senhor, ele vem. A palavra de Deus diz: assim, quando disserem a paz e segurança, não deis crédito, não acredite de forma nenhuma, não dê credibilidade. Quando estiverem dizendo paz e segurança, a Bíblia diz: não deis credibilidade, porque assim será o dia do Senhor, com dores de parto, como aquela que está grávida. Assim é quando estiver próximo da vinda de Cristo, dores de parto.
A terra está como uma mulher grávida com dores de parto, fomes, peste, terremotos, rumores de guerras. Jesus falou: olhai para essas coisas, mas não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Os sinais, as dores de parto, estão apontando para a vida de Cristo. Jesus ele diz: mas porém, não se assustem, não estejam solícitos, ainda não será o fim, é o princípio das dores. Jesus diz: sejam sóbrios, como filhos da luz, andem sóbrios e vigilantes, porque aqueles que se embriagam-se de noite, mas nós que somos filhos da luz, andamos sóbrios, como vigilantes, atentos e não dispersos. Nós vivemos uma geração que muitos estão dispersos, preocupados com futebol e salvação nada. Lê Bíblia, a pessoa não tem tempo. 2 horas para uma partida de futebol, as pessoas assistem e nem vê passando tempo. A pessoa não quer saber de Bíblia. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas estão muito sem tempo para Deus, andam muito ocupadas para Deus. E a palavra de Deus, ela diz: desperta, ó tu que dormes, volta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, glórias a Deus. Desperta, você que dorme. Deus proclama a todos em todos os lugares: se arrependam, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Deixe todo o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Jesus não falou sobre paz. Jesus não prometeu paz neste mundo. Jesus não prometeu que estabeleceria e daria paz neste mundo. Mas Jesus ele diz: a minha paz eu vos deixo e não como o mundo a dá. A paz de Cristo não é como o mundo dá. A paz de Cristo é momentânea e passageira. Tudo nessa vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A paz de Jesus Cristo ela excede a todo entendimento. Paz de Espírito, gozo e paz do Espírito. Isto é o reino de Deus. Gozo e paz do Espírito. Isto é o reino de Deus. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali ou que está aqui, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz do Espírito, ou seja, alegria e paz no Espírito. A única paz que Jesus nos dá é a paz interior, paz de Espírito é estar em paz com Deus. Paz de Espírito é estar redimido com Deus. Quem não está redimido com Deus não tem paz com Deus. Quem está vivendo os seus próprios caminhos de pecados não tem paz com Deus. Não tem. Muitos têm uma religião, mas não tem paz com Deus. Muitos têm religião, mas não têm consciência limpa com Deus. Muitos acreditam em Deus, mas ainda não alcançaram a paz com Deus, porque ainda estão caminhando sem reconciliação, sem arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para instruir o homem, para ensinar, para corrigir, a fim de que todo
seja aperfeiçoado verdadeiramente e instruído para toda boa obra diante de Deus. Sabe quem que promete paz? É o anticristo, não é Jesus Cristo. Jesus, ele diz: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não falou que nós venceremos o mundo, ele diz: pois eu venci o mundo. Tende bom ânimo, apenas tenha bom ânimo, apenas confia, porque se Jesus venceu o mundo, significa que tudo está sob controle. E nós sabemos que Jesus venceu o mundo, e a Bíblia fala que aquele que vence o mundo, esse é provado por Deus. Nós devemos lutar dia após dia, nós devemos perseverar dia após dia pela salvação. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós bendiremos ao nome do Senhor. Alguns confiam em bens materiais, outros confiam em família, outros confiam em pessoas, outros confiam em dinheiro, outros confiam em ídolos. Alguns confiam no seu time, outros confiam em presidentes, outros confiam em pastores, mas a Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus. Coloca a tua confiança em Deus e não em ídolos. Não em ídolos, ídolos não podem te salvar. As pessoas confiam tanto em ídolos, apostam, dão a sua vida pelos ídolos, gastam o seu dinheiro pelos ídolos. A idolatria te levará ao inferno, porque Deus não divide a sua glória com ídolo nenhum nessa terra. Deus não dá o seu louvor a Palmeiras, Flamengo, Corinthians, mas a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com os ídolos. A Bíblia fala que toda a terra louve a Deus, todo ser que tem fôlego louve a Deus. É tanta idolatria neste mundo. Nós passamos diante de Deus pela peneira, e nós sabemos que os idólatras ficarão nessa peneira para serem lançados como fardos no fogo. Louvor só se dá para Deus. Louvor não se dá para Corinthians, louvor não dá para Flamengo, não dá para Palmeiras. Nós devemos louvar a Deus. Deixa a idolatria. Ou louvamos a Deus, ou louvamos os ídolos, ou damos a verdadeira honra ao Senhor, aos ídolos. Escolhe qual Deus você vai seguir. Faz a tua escolha. Ninguém pode te impedir de fazer a tua escolha. Mas seja consciente das consequências que as suas escolhas te trarão. Aquele que come semear, ele colherá. Aquele que semear no Espírito, o Espírito ceifará. Mas aquele que semear na carne, a carne ceifará. Jesus, porém, adverte: a porta estreita, porque estreita e apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por esse caminho. A palavra de Deus está escrito: amados, não andem em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda, para que aquele dia vos não surpreenda como ladrão. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Amados, não andem em trevas. Essa é a recomendação da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus recomenda. Não ande em trevas, ande na luz. Jesus é a luz deste mundo. Quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Caminhe na luz, não na idolatria. Seja luz, ande na luz, caminhe com Cristo, não na feitiçaria. Ande na luz, a luz do Evangelho, lâmpada para os pés, luz para os caminhos. É a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus é luz. Ande em luz, não embriagueis,
não em feitiçaria ou idolatria. Não ande nas trevas, mas ande na luz. Não seja orgulhoso e soberbo, arrepende e torna ao primeiro amor, porque certamente, brevemente, Jesus Cristo ele vem. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus, para que aquele grande dia não vos surpreenda. Anda em luz, porque assim como o ladrão vem, assim será o dia do Senhor, para que aquele dia não vos surpreenda. Porém, irmãos, assim, digamos, não devem andar em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão. Ladrão avisa? Não avisa? O dia do Senhor também é sem avisos prévios. Os sinais são suficientes. É o suficiente nós contemplarmos os sinais que Jesus disse: guerra, horror de guerra, peste, fome, terremoto, no engano, falsos cristos, falsos profetas. Mas sempre existiu guerra, sempre existiu fome, sempre existiu isso, sempre existiu aquilo. As pessoas estão dispersas, que não acreditam mais na palavra de Deus, que não consegue mais credibilizar o que a palavra de Deus diz. Só que Deus diz: seja Deus o único verdadeiro e todo homem mentiroso. Para as pessoas isso aqui não é sinal, mas Jesus ele diz: estejam sóbrios, estejam atentos, sejam vigilantes, ou seja, estejam cautelosos, para que aquele dia não os surpreenda, porque o dia será como ladrão, assim como o relâmpago parte do Oriente e se avista no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem, sem avisos prévios, no abrir e fechar de olhos, quando você menos perceber, parecendo que tem paz, as pessoas prometendo paz, governos prometendo paz, mas Jesus ele diz: não se deixem ser enganados, porque quando prometerem paz e segurança, virá destruição em seguida. Sempre foi assim. Passa peste e depois as pessoas acreditam que está tudo em paz. Depois explode problemas econômicos, depois vem rumores de guerras, depois vem caos políticos, e assim a terra com dores de parto, até que vem o dia do Senhor. E o povo sofre por falta de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Aumento de falsos profetas, pessoas sendo enganadas por Satanás, indo para o inferno, acreditando que ter uma religião te trará salvação, participando de cultos onde Deus já não está mais, onde apenas a sua emoção está te conduzindo para o inferno, porque se esqueceram da palavra de Deus, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, honraram a criatura mais do que o Criador, honraram mais a palavra do pregador, do pastor, que diz: assim diz o Senhor, assim o Senhor está falando. Mas que na verdade estão falando enganosamente em nome de Deus, aquilo que Deus não tem falado, e tem usado o nome de Deus, deturbando a palavra da verdade, trocando a verdade pela mentira. Se desperta, moradores da terra, se desperta, ovelha, se desperta, rebanho, desperta, moradores da terra. O dia está próximo, e aquele dia ele não vem te surpreender, porque assim a Bíblia fala que quando perceberem que a porta se fecha, então será tarde demais. Será como nos dias de Noé: comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora. Será a vinda de Cristo. A vinda de Cristo vai ser dessa forma. As pessoas só vão perceber que é tarde demais para se arrepender quando ver que a porta se fechou. Quando perceber que agora não está mais sob o seu poder, não é mais sua escolha, você vai querer entrar pela porta, ela não se abrirá mais. Por isso Jesus ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á, e não achará pastar. Entra pela porta das ovelhas.
Cristo é a porta das ovelhas, entra pela porta das ovelhas. Deixa o homem ir para os seus caminhos maus, afaste do caminho de adultério, afaste do caminho de embriaguez, deixa a homossexualidade, deixa a feitiçaria, o adultério, a fornicação, coisas tais não se encontram entre vós. Diga a cada um a verdade, uns aos outros, e não mintais diante do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele diz: todo pecado ao homem pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, esta não terá perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Portanto, a Bíblia diz que sejam sempre tardios a falar e sempre prontos para ouvir. É no falar que o homem, ele se condena a si mesmo, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, dando atribuição a Satanás, obras que Deus está fazendo, dando atribuição a Satanás, aquilo que Deus está falando. É assim que as pessoas blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, sem perceberem. Quando Jesus estava expulsando demônios, então os fariseus disseram: esse daí expulsa demônios pelo príncipe de Beelzebul. Mas a Bíblia fala lá no profeta Isaías que eis que o Espírito de Deus estava sobre Jesus Cristo, e ungiu ele para pregar boas novas, colocar em liberdade os cativos que estão em cativeiro. Ou seja, quem está sobre Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, não era Beelzebul, mas os fariseus afirmaram que era Beelzebul. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você dá atribuição a Satanás, uma obra que Deus está realizando, uma palavra que está saindo da boca de alguém, que o Espírito Santo de Deus está então projetando essa palavra, e as pessoas falando que é o diabo, e as pessoas falando que é Satanás. Cuidado! Todo pecado pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nem agora, nem daqui 100 anos pode ser perdoado, nem nesse século, nem no século vindouro, nem no século 21, nem no século 22, nem no século 23 e nem no século 24. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não pode ser perdoado nem nesse século e nem no século vindouro. Por isso, guarda que tu tem, para que não seja roubado a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna é dada a todos aqueles que são perseverantes no Senhor Jesus Cristo. A coroa da vida eterna é dada para todos aqueles que são perseverantes na fé em buscar Jesus Cristo. A coroa da vida eterna é dada a todos aqueles que são zelosos na doutrina de Cristo, nos caminhos de Cristo. A doutrina de Jesus Cristo é boa para nos ensinar. O Evangelho é proveitoso para corrigir. O Evangelho é proveitoso para nos instruir, para que possamos estar aperfeiçoados diante de Deus para toda boa obra, porque Deus quer que nós estejamos como aprovados e não como reprovados. Não esteja como reprovado diante de Deus, mas ande diante do Senhor, de maneira que você possa ter a aprovação de Deus. Que a aprovação dos homens não serve de nada. Se você não tiver a aprovação de Deus, você estará perdido. Os pastores podem aprovar as suas obras, mas se Deus não aprovar as suas obras, você estará perdido. Os padres podem dizer que Deus é contigo e aprovar as suas obras más, mas se a palavra de Deus está dizendo o contrário, vai certamente estar perdido na eternidade. A Bíblia fala que nós devemos buscar a aprovação de Deus. Aleluia! Assim diz a palavra de Deus em Coríntios capítulo 13, versículo 5. Cada um deve examinar a si mesmo e veja se já não está reprovado por Deus. A aprovação de Deus era importante agora, porque após a morte vem o juízo. A aprovação de Deus ela é importante nesse exato momento, porque se nesse exato momento você não estiver aprovado por Deus, nesse exato momento você tiver que estar diante de Deus para prestar conta de suas ações, será tarde demais. Por isso arrepende, volta ao primeiro amor, arrepende, deixe livre seus maus caminhos e torne para Deus. Esta é a palavra do Evangelho. A
base do Evangelho é arrependimento. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluias! Graças a Deus! E assim a palavra de Deus vai dizer: nós, como filhos da luz, não devemos, ou melhor, porque todos sendo filhos da luz e filhos do dia, não filhos da noite nem das trevas, devemos não estar dormindo como os demais, mas vigiando e sendo sóbrios. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios diante de Deus. Nós devemos caminhar sobriamente diante do Senhor dos Exércitos. Sobriedade significa atenção. E segundo a palavra do Senhor, nós devemos ser sóbrios. A atenção de muitas pessoas está voltada a tudo que está à sua volta, aos acontecimentos e fatos desse mundo. Muitos estão com a sua atenção voltada para o futebol e se esquecendo que nada dessa vida você levará. Nada trouxeste para essa vida, nada levará. Futebol não pode salvar, são ídolos. Ídolos ocupando um lugar onde era para estar Deus. Ídolos ocupando um templo que era para ser de Deus. Ídolos recebendo um louvor que era para ser dado a Deus. Ídolos recebendo uma glória que era para ser dada a Deus. Deixe a idolatria, cidade Goiânia. Deixe os ídolos. O Senhor Deus não divide a sua glória com ídolo algum. Por isso, sobriedade é algo que Jesus ele diz que nós devemos conservar diante de Deus. As pessoas já não aceitam mais caminhar sóbrios. As pessoas andam bêbadas, as pessoas andam embriagadas pelo pecado, embriagadas pelo álcool, entorpecidos pelos entorpecentes e vivendo como seres irracionais, sendo conduzidos à perdição. Estão vivendo como seres irracionais, entregues à perdição. Deus vai pedir conta de toda obra, quer seja boa ou quer seja má. Se a obra é boa, Deus vai pedir conta. Se a obra é má, Deus vai pedir conta. A obra boa diante de Deus te levará a receber galardão, mas a obra má te levará a receber condenação. A palavra de Cristo está sendo pregada. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Ouve a palavra de Deus. Está chegando aí a época da política. Muitas pessoas vão emprestar seus ouvidos para ouvir propostas mentirosas, para ouvir promessas que não se cumprem, para ouvir homens enganadores. Mas Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o que Deus fala por meio da sua palavra, ouve. Porque essa palavra ela instrui em caminho certo. Essa palavra ela dá verdadeiras instruções para a salvação. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus por meio da sua palavra. Muitos emprestam seus ouvidos para ouvir palavras de autoajuda, e Deus não está lá. Muitos emprestam seu ouvido para ouvir palavras de prosperidade, e Deus não está prometendo riquezas da terra, mas riquezas celestiais. Muitas pessoas emprestam seu ouvido para ouvir vãs sutilezas e filosofias, e Deus não está falando por meio das filosofias. Deus não está falando por meio de promessas vazias, de homens que prometem sempre e não cumprem. Mas Deus fala por meio da sua palavra. Por isso quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. E o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos muitas pessoas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada, assim serão enganados. Não deixe a sua consciência ser cauterizada pelas mentiras. Não deixe a sua consciência ser cauterizada pelas promessas vãs. Não deixe a sua consciência ser cauterizada por meio de vãs sutilezas e filosofias de homens perversos, enganadores e corruptos. Mas antes, busque a verdade, e a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus diz: santifica-os na tua verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Aleluias, a palavra é a verdade. Santifica-se na verdade, fortalece na verdade os seus alicerces. Nós vamos precisar, porque os tempos são trabalhosos, o tempo está se aproximando, aonde o Senhor Jesus Cristo ele vem. No caos nessa face da terra, ele está se aumentando como dores de parto, até que seja chegado o dia e ninguém escapará. A palavra de Deus, portanto, diz: não durmamos como os demais, mas vigiamos, sejamos sóbrios. Jesus está falando uma metáfora. Ele não está dizendo pare de dormir e fique acordado. Ele está dizendo pare de ficar desapercebido, emprestando o seu tempo, vivendo, vegetando, emprestando seu tempo a Satanás, emprestando seus ouvidos a Satanás. Pare de perder o seu tempo com o celular. Pega a Bíblia, começa a ler. Vai nas configurações do seu celular para ver quantas horas você passa no celular. Será que você consegue ficar 6 horas lendo a Bíblia? As pessoas conseguem ficar 6 horas com o celular no decorrer do dia. Será que você conseguiria andar com a Bíblia no bolso e substituir o tempo do celular pela Bíblia? As pessoas estão desapercebidas demais. As pessoas estão distantes demais de Deus. Mas não querem deixar de falar o nome de Deus em vão. Elas querem continuar falando de Deus, sem Deus estar em seu coração, sem Deus estar no seu cotidiano. Jesus ele diz: não durmam como os demais estão fazendo, mas sejam sóbrios. Ou seja, desperta para a vida, desperta para a realidade. A tua alma está sendo pedida a todo momento. E Jesus ele fala que o diabo é o nosso adversário. Ele anda rugindo e bramindo como leão, buscando a que ele possa tragar. E as pessoas estão fora de ser tragadas, elas estão dormindo. A parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, está dizendo que todas elas estavam dormindo, mas porém, a metade delas tinham azeite. Ou seja, o azeite é o combustível. Ainda que elas estavam cansadas e por um momento elas dormiram, elas ainda sentiam a presença de Deus e elas conseguiam se despertar e se preparar para se encontrar com Deus. A maioria hoje não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue se colocar de pé diante de Deus, não consegue se preparar para se encontrar com Deus, porque estão desapercebidos. A maioria tem lamparina, mas ela está vazia. O que adianta ter a lamparina na mão e não ter como acender ela? É a mesma coisa, tem a Bíblia na mão, tem a palavra na mão, anda com ela debaixo do braço, coloca ela aberta no salmo. Mas o que adianta não ter o Espírito Santo de Deus para iluminar os seus caminhos, para iluminar o seu entendimento? O que adianta conhecer, ser conhecedor da verdade e não estar praticando a verdade? O que adianta saber quem é Jesus, saber e confessar que Ele é o Senhor, mas de fato está caminhando disperso, entregue aos seus pecados, vivendo na carne? Não pereça, arrependa-se. Pensando na carne não pode agradar a Deus. Ora, as obras da carne são feitiçaria, embriaguez, idolatria, adultério, fornicação, mentira, malícia, orgulho, avareza, soberba, fofocas,
obras da carne te levarão para o inferno. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Essas são obras da carne, acerca das quais vos declaro que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muitos têm sido. Aleluia. Se desperta, se equilibra, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Pega a Bíblia, começa a examinar, coloca ela para você ouvir o dia inteiro. Não esteja disperso, mas esteja atento para que aquele grande dia não vos surpreenda, para que aquele dia não venha te surpreender. Os nossos afazeres não podem roubar o tempo de Deus. As nossas preocupações não podem roubar o tempo de Deus. Mas as pessoas estão deixando Satanás roubar o seu tempo, estão deixando suas preocupações, seus afazeres, suas responsabilidades tomar a maior parte do seu tempo. E Jesus ele fala que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, em todo o tempo, ou seja, no trabalho, no ônibus, no terminal, em casa, na rua. A sobriedade está aqui na mente. Coisa que muitas pessoas entregaram para Satanás há muito tempo, entregaram sua sobriedade para Satanás, se tornou hoje algo retrógrado ser a pessoa sóbria, se tornou hoje um motivo de piada ser a pessoa sóbria. As pessoas sóbrias hoje não são pessoas normais, mas a pessoa que anda bêbada, a pessoa que se embriaga, ela se vangloria, ela se orgulha, ela na verdade ostenta um pecado que está levando para o inferno, se orgulham de um pecado que está levando sua alma para Satanás. Mas Jesus ele diz, ao invés de se orgulhar, ao invés de se alegrar, chorai pelos vossos pecados, porque dia chegarão em que será tarde demais. Vai chegar o dia, as pessoas vão dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Então ele dirá, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que tem praticado a iniquidade para o fogo eterno. Está lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer, apartem-se de mim, vocês que escolheram praticar a iniquidade. Lá na terra você não escolheu a embriaguez, você não escolheu deixar de louvar a Deus para louvar o seu ídolo do futebol. Na terra você não escolheu os prazeres da carne, o adultério, a fornicação, os prazeres iníquos. Agora você é atormentado para todo sempre, e aqueles salvos. Aquele salvo é aquele que dedicou a Jesus Cristo com pouca força a sua alma. A sua adoração não pode ser vendida. A sua adoração tem que ser para Deus, não pode ser para ídolos. A sua adoração tem que ser para Deus, não tem que ser para Flamengo, e nem Corinthians, e nem Palmeiras. Deixe a idolatria, deixe de viver como idólatra. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, como está escrito em Apocalipse 21, capítulo 22 e versículo 15. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Pode crer em Deus, pode dizer que tem uma fé muito grande. O idólatra não entra no reino de Deus. Pode ter uma religião, pode caminhar de trindade, de ganhar a trindade a pé, pode calejar o pé, pode rasgar o joelho, pagando promessas, fazendo penitência. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Pode andar com um crucifixo, pode andar com um rosário, pode rezar o dia inteiro. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não é fé que salva, é arrependimento. Fé sem arrependimento é fé sem obras, e fé sem obras não pode salvar o homem. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois os demônios também creem em Deus e se estremecem, mas tu, homem vão, não sabe que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Fé sem obediência é morta. Fé sem obediência não pode salvar. Fé sem fidelidade não livra do inferno. Fé sem sujeição, sem a prática da palavra.
não adianta de nada. Frequentar cultos sem obediência a Deus, não adianta de nada. Confessar o pecado ao Padre, sem deixar os seus pecados diante de Deus, sem se arrepender deles, não pode te salvar. Caminhar até para a Trindade, pagar a promessa e viver no pecado, é o mesmo do que nada. Nós não somos salvos por obras, não é sacrifício que salva, não é penitência, não é promessa que salva. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Aleluias. Poderosa a palavra do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Assim está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, a Bíblia repetindo: sejam sóbrios. Será que porque para Deus é tão importante a sobriedade? Porque Satanás toma o seu tempo, tira a sua atenção, colocando prazeres, colocando distrações e fazendo você tirar o foco do principal, Jesus. O mundo lá, no êxtase, na grande loucura, se embriagando, desejando, gritando gol, cantando ao seu time louvores, canções de exaltação e se esquecendo de Deus. Por isso a Bíblia fala assim, a Bíblia diz assim: é melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Sabe por que Deus diz isso lá em Provérbios? Porque a casa onde tem luto, as pessoas estão lembrando de quem? Está lembrando de Deus. A casa que tem luta, as pessoas estão clamando quem? Jesus Cristo. A casa onde as pessoas estão chorando de luta, elas estão buscando consolo em quem? Em Deus. E a casa onde as pessoas estão fazendo festa, se embriagando, cantando time, cantando para os seus times, onde as pessoas estão no êxtase pelo seu prazer momentâneo, elas estão lembrando de Deus? Não estão. Por isso a Bíblia diz que certamente no dia do Senhor Ele virá e surpreenderá, porque muitos estão dispersos, muitos estão desapercebidos. As pessoas acham que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É assim que Satanás ele faz, mas as pessoas dizendo que não tem nada a ver, coisas que Deus detesta, coisas que Deus reprova, coisas que Deus abomina. Por isso escolhe, faz sua decisão. Escolhe. Não tem como servir Jesus Cristo e Baal. Não tem como servir Jesus e Baal. Não tem como servir dois senhores. E nós servimos a Jesus Cristo ou ídolos. Ou está no nosso coração a palavra de Deus, ou está no nosso coração o prazer ao pecado. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o ídolo do futebol. Não tem como amar a Deus e amar o ídolo do futebol. A Bíblia diz o que é um ídolo. Lá na carta de Coríntios vai dizer que o ídolo não é nada. Mas as pessoas dão o seu tempo, elas perdem o seu tempo, elas estão, na verdade, dando honra, então estão dando glória a ídolos, se esquecendo que Deus abomina a idolatria. Se desperta, porque o dia vem. E aí Deus vai dizer: apartem-se de mim, vocês que praticarem iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Aí dirão: Senhor, nós em teu nome fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos muitas coisas, fizemos sinais. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus está dizendo: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, o qual está no céu. Glória a Deus. Nem todos que dizem Senhor herdarão o reino dos céus, somente os que fazem a vontade do Pai. Só os que fazem a vontade do Pai herdarão o reino do céu. Os que fazem a vontade da carne descerão para o abismo do inferno. Os que andam segundo a carne descerão para o inferno. O que é a obra da carne? É divisão, é inimizade, é contenda, é soberba, é orgulho. Obras da carne
Isso certamente, a Bíblia diz, que são obras, levarão o homem a uma perdição. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo como cegas e não conseguem enxergar a realidade de uma eternidade que está por vir, porque as pessoas acreditam que você não. As pessoas acreditam que com o seu vizinho, o seu próximo acontece, mas com você não. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: o mesmo acontece com todos debaixo dos céus e sobre a terra. A morte, ela chega para todos, para quem tem saúde e para quem não tem saúde, para quem é novo e para quem também é velho, para quem teme a Deus e para quem também não teme Deus, para quem não acredita em Deus e também para quem crê em Deus. A Bíblia diz que há um mal debaixo desse século que acontece com todos os homens, e a morte. E a Bíblia fala que após a morte segue a juízo. Ou seja, não vai adiantar a missa do sétimo dia, você não estará no purgatório, você estará diante do justo juiz, o juiz mais terrível de toda a eternidade. Estará diante de ti, você estará diante dele, ele vai pedir conta das suas obras, ele vai procurar o seu nome escrito no livro da vida, e aquele que o seu nome não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, e será essa segunda morte. Creia na palavra de Deus, arrependa-se dos maus caminhos, endireita as veredas, prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, moradores da terra, prepara a cidade de Goiânia, prepara-se para se encontrar com Deus. Você está preparado? Esteja pronto, esteja sóbrio, esteja vigilante, esteja pronto a todo momento, para que aquele dia não te surpreenda, porque assim será o dia do Senhor como um ladrão que vem de noite. Será no momento e na hora que menos espera, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito em Tessalonicenses, segunda carta, ou melhor, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9: Deus não destinou o homem para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus está mostrando aqui a ira que há de vir sobre aqueles que não se arrependerem, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo: Deus não tem o desejo de trazer a ira sobre o homem, mas temor para que ele se arrependa. Ou seja, essas palavras que mostram as consequências do pecado, segundo a vontade de Deus, era para trazer ao coração do homem arrependimento, temor, mas as pessoas não temem mais, as pessoas tapam os ouvidos, as pessoas já não estão mais suportando essa doutrina, mas estão a cada dia mais se apartando da verdade. Mas assim a palavra do Senhor, ela tem como propósito de nos despertar. Está escrito em Efésios capítulo 5, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 11: desperta-te dentre os mortos. O que é estar desperto? Está dentre os mortos, como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, está morto diante de Deus, ele está vivendo o pecado. Está vivendo o pecado é a mesma coisa estar morto. O homem, em seu pecado, está morto para Deus, ele está separado de Deus, ele não consegue ouvir Deus, ele está distante de Deus, ele está distante da vontade do Senhor. Quando o primeiro homem pecou lá no jardim do Éden, cumpriu a palavra de Deus, que Deus disse que a partir daquele dia que comesse do fruto ele morreria. A serpente disse: não morrerás, mas será conhecedor do bem e do mal. E as pessoas hoje falam que Adão morreu quando comeu do fruto, mas a morte está separada de Deus. Você percebe que quando Adão comeu do fruto, ele não teve mais acesso a Deus, ele não conseguia mais ouvir Deus como ele ouvia todos os dias. Ele fugia da presença de Deus. Assim é o homem, em seus pecados,
ele foge da presença de Deus, ele não tem mais sensibilidade para ouvir Deus. Por isso que as pessoas não ouvem Deus mais nesse século presente, como Adão ouvia. Porque o seu pecado te separa de Deus, ele tira a sua sensibilidade para não ouvir Deus. Deus ele fala todos os dias, só que o homem ele não tem mais, ele perdeu essa percepção, essa sensibilidade de ouvir Deus. E a Bíblia diz, o Senhor Deus anuncia a todos que se arrependam, e em todos os lugares que se arrependem. Deus está falando todos os dias, deixa o ímpio os seus caminhos maus, deixa o ímpio o seu caminho de bebediz, se afasta das más inimizades, se afasta de viver uma vida de idolatria, se afasta da feitiçaria, se afasta da imoralidade. Mas as pessoas elas querem só os desejos da carne, só quer o pecado, só quer se embriagar, só quer curtir a vida, se esquecendo que um dia o pecado ele vai trazer o seu salário, se esquecendo que aquilo que você semeou, isso colherá diante de Deus. Arrepende enquanto está no caminho, porque tarde será, tarde demais será. Quando chegar a sepultura, não vai adiantar mais fazer missa do sétimo dia. Você foi enganado. A Bíblia diz que para o homem há dois caminhos, um conduz ao céu, outro conduz ao inferno. Eu desconheço um caminho que leva o homem para o purgatório. Jesus ele diz que para o homem só tem dois caminhos. Quando você morrer, você irá em direção ao inferno ou ao céu, baseado em seus próprios conhecimentos e escolhas diante de Deus. Por isso Jesus ele diz, escolhe a vida, para que te suceda a vida com abundância e não morte. Jesus ele diz que para aqueles que temem a Deus, o caminho é para cima, para que se desviem do inferno, que é para baixo. Tema ao Senhor, dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Já é mais do que chegada a hora de temer a Deus. Já é mais do que chegada a hora de dar graças ao Senhor Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus é guardar seus mandamentos. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. O mandamento de Deus não se resume apenas a 10 mandamentos. São simplesmente uma forma de amar a Deus. Quem ama a Deus não adultera, quem ama a Deus não fornica, quem ama a Deus não tem outros deuses diante de si. Quem ama a Deus, ele cumpre a vontade de Deus, não a vontade da sua carne. Quem ama a Deus não mata, não rouba. Quem ama a Deus não vive em adultério, não vive em homossexualidade. Quem ama a Deus não vive se embriagando. Quem ama a Deus, ele vive segundo a vontade de Deus. Paulo diz assim, já não sou nós quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que me amou e por mim se entregou. E assim possa ser em sua vida também. Que todos possam viver plenamente diante de Jesus Cristo. Que todos possam viver diante de Jesus Cristo como um sacrifício vivo e agradável, a qual é o vosso culto racional. Essas são as palavras de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. O teu tempo está próximo. Entra no teu caminho. O teu tempo está próximo. Jesus está vem. Eis que o dia está próximo. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E por vós, e por refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja contigo. Meus irmãos, vou finalizar por aqui. Acabou a bateria da caixa de som. E é isso, a palavra foi pregada, irmãos. E dela tá viciado, cada dia durando menos. Se que o Senhor Deus nos dê graça, vou comprar uma caixa de som.
boa para pregação. A caixa de som profissional. Deus abençoe os irmãos que estão aí do outro lado aí, ouviram a mensagem. Que a paz seja convosco.